Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre orientação solar aplicada às edificações na fazenda. Você já deve ter ouvido falar desse tema dentro da arquitetura ou da engenharia, mas será que é importante mesmo pensar na orientação solar da edificação na hora de projetar e de planejar? Quais são os impactos que isso pode causar numa edificação mal planejada, por exemplo? Eu trouxe aqui nesse vídeo 5 pontos importantes que eu tenho certeza que vão fazer você refletir e projetar melhor a sua edificação daqui para frente. Mas antes de continuar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, curte esse vídeo, segue a gente no canal, porque isso aí é muito importante, e compartilha com os amigos. A primeira coisa é a gente entender o que é orientação solar. Apesar de não ser um especialista em movimentação dos planetas, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como funciona a incidência solar, a minha maneira, para a gente conseguir aplicar isso daí na prática. Nós sabemos que no sistema solar, o nosso planeta ele se move ao redor do Sol. E esse movimento circular, ele leva 365 dias para acontecer, que é o período de um ano. Mas o nosso planeta, ao mesmo tempo que ele faz esse movimento, ele também se move em volta dele mesmo, ele gira em torno do próprio eixo. E esse movimento de giro em torno do próprio eixo leva 24 horas, que é o tempo de um dia. Nós sabemos também que a Terra tem uma certa inclinação em relação ao seu eixo. E o que define as estações de verão e inverno é a posição que a Terra está durante o período do ano em relação ao Sol. E o que define o nascer e o pôr do Sol é a rotação da Terra em volta do próprio eixo. Então vamos imaginar que a gente tem o Sol aqui sempre parado na mesma posição naquele dado momento, né, aquele instante do dia, então ele como se relativamente ele estivesse parado, e aí a gente tem o raio solar saindo do Sol e incidindo sobre a superfície da Terra. Com a rotação da Terra, essa incidência solar ela vai se movimentando na superfície. Então nós temos a sensação de que o Sol está nascendo e se pondo, que o Sol está se movimentando, mas na verdade é nós que estamos se movimentando em relação a ele. E aí essa incidência solar ela vai mudando na superfície da Terra, ou a superfície da Terra vai mudando e aí vai mudando o ângulo de incidência desses raios solares em relação à nossa posição. Então agora a gente pode entender que a incidência solar, o ângulo de incidência solar nas edificações que estão na superfície da Terra, ela é diferente de acordo com estações do ano e o horário do dia, o período do dia e o período do ano, por causa desses movimentos de rotação, que são vários além desse também. Eu citei 2 aqui, que são os 2 principais que na prática que vão interessar para nós. A informação que mais vai nos interessar desse resumo é que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então se a gente pensar aqui que eu estou voltado para o norte, de frente para o norte, o leste está sempre na minha mão direita e o oeste está na minha mão esquerda. Então eu pego uma bússola, vejo na orientação, fico de frente para o norte e sei que o Sol está nascendo aqui na minha mão direita e está se pondo aqui na minha mão esquerda, como eu desenhei aqui nesse flip chart. Então aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste, e aí eu tenho o Sol nascendo aqui a leste e se pondo aqui a oeste. Só que também a gente tem que entender que em função dessas rotações da Terra em relação ao Sol, eu tenho um ângulo de incidência solar diferente, ligeiramente diferente nas estações de verão e na estação de inverno. Eu posso entender aqui, para resumir, que no inverno esses ângulos de incidência solar são levemente inclinados para o sentido norte. Então se eu tenho aqui norte, sul, leste, oeste, o meu Sol nascente de inverno, eu posso sair de leste e inclinar ligeiramente para norte. Eu vou ter o ângulo de inclinação aqui da incidência solar no inverno, e a mesma coisa acontece no poente, no Sol poente do inverno. Então o Sol se põe aqui a oeste, levemente inclinado para o norte, e no verão é justamente ao contrário. Essas inclinações elas se dão para o sul. Então o Sol nasce a leste ligeiramente inclinado para sul e se põe a oeste ligeiramente inclinado para sul. Então essa é a minha diferença principal nas estações de inverno e verão. Por diversos outros fatores que eu não vou citar aqui agora para o vídeo não ficar muito comprido, a incidência solar no período da manhã ela é mais fraca do que no período da tarde. Então o sol da manhã
é sempre mais amigável, digamos assim, e o sol da tarde ele é mais intenso nas nossas edificações. Então agora nós, profissionais da engenharia e arquitetura, sabendo dessas informações, também conseguimos entender que a posição como eu coloco minha edificação no terreno em relação à incidência solar faz toda a diferença. Então isso aí pode ser a diferença entre ter um projeto muito bem sucedido, uma edificação extremamente confortável e boa para se utilizar, ou uma edificação que seja muito complicada e desconfortável para utilizar. Então eu tenho que ter a consciência de que a incidência solar faz toda a diferença na hora de projetar minha edificação. Não podemos deixar esse quesito de lado na hora de começar a planejar. O número 1 é você pensar na disposição dos ambientes dentro da sua edificação. Então vamos imaginar que é uma situação hipotética, eu posicionei um armazém de máquinas dentro da fazenda, da sede industrial. Aí esse armazém tem uns 30 metros de vão por 50 metros de comprimento, sendo que em uma das pontas eu tenho que colocar um almoxarifado e um escritório e uma oficina. Por exemplo, um escritório de controle de peças de entrada e saída ali, e tem que ter uma oficina. Então é uma edificação que tem permanência de pessoas e todo o resto da edificação, todo o resto do barracão é armazenagem de máquinas. Então, já entendendo que o sol faz toda a diferença na minha edificação, eu vou pensar, por exemplo, em colocar essas edificações que têm permanência de pessoas, esses espaços, numa posição onde tenha incidência de sol mais fraca, que é o sol da manhã. E aí eu deixaria a parte das máquinas voltadas para o sol da tarde, lógico, daí eu coloco paredes para eu não ter incidência solar direta no equipamento. Número 2, colocação de aberturas estratégicas para ventilação. Isso é um ponto muito interessante, que é o seguinte, pensando nesse mesmo armazém de máquinas, como exemplo, eu tenho as máquinas todas nesse armazém e aí eu tenho uma fachada toda do armazém voltada para o sol da tarde. A primeira ideia minha seria colocar uma parede cega de cima a baixo para que eu não tenha incidência solar direta nos equipamentos. Porém, se eu imaginar que eu poderia virar essa edificação ali no meu projeto e voltar essa fachada aí para o sol da manhã, ou de repente colocar no sentido norte-sul para que eu não tenha uma insolação direta nessa fachada, aí eu poderia colocar aberturas de janelas para ventilação, daí eu já não teria uma parede cega, eu poderia ter aberturas maiores de janelas para ventilação, passagem de ar, porque ali não bate sol diretamente, então não vai entrar sol para dentro do barracão. Então não deixem de pensar na hora do planejamento aonde que vão ficar as janelas e qual é a função delas. Se você tem que ter uma janela maior ou uma janela menor só para controle, janela invertida ou não, e aí você pensa se essa janela pode ou não ficar voltada para insolação. Número 3, preservação de produtos e equipamentos. Dentro desse mesmo armazém de máquina nosso, vamos pensar que nós temos lá colheitadeiras, tratores e implementos agrícolas, por exemplo. As colheitadeiras, os tratores são produtos, equipamentos de altíssimo valor agregado, são muito caros. E não é interessante que eu tenha incidência solar direta nesse equipamento todos os dias, porque a incidência solar ela causa uma degradação. E aí eu tenho que fazer uma manutenção nesse equipamento. E aí eu tenho um implemento agrícola lá que o valor agregado dele é bem menor e ele não tem tanto problema assim em sofrer incidência solar. Poderia até ficar a céu aberto, por exemplo, mas eu resolvo guardar no barracão porque ele vai durar mais tempo. Aí então eu vou pensar numa disposição desse armazém para que os produtos de menor valor agregado fiquem sempre armazenados na parcela do armazém que está voltada para maior incidência solar. Então eu tenho todo o armazém no comprimento dele lá. E aí, às vezes eu tenho produtos diferentes armazenados dentro do armazém, eu tenho que ter repartições. Eu vou pensar naquela repartição que tem um produto de baixo valor agregado, sempre na onde está o sol da tarde, a maior incidência solar. Porque daí eu vou ter uma menor degradação dos meus produtos de alto valor agregado, consequentemente, eu vou perder menos dinheiro com o passar do tempo. Quarto ponto, manutenção e controle da temperatura dentro dos ambientes. Quando eu começo a pensar, daí eu começo a montar o meu quebra-cabeça da edificação com os espaços dentro da edificação como um todo, eu posso pensar assim, vamos colocar um exemplo aqui, um escritório. Os espaços que têm permanências de pessoas, como por exemplo, uma sala de administrativo, que tem vários postos de trabalho, uma sala de um gerente, uma recepção que fica uma secretária.
Essas salas, elas provavelmente vão ficar grande parte do tempo de funcionamento com uma máquina de ar-condicionado ligado para fazer o controle de temperatura do ambiente. Imagina se eu tenho esses ambientes voltados para uma fachada que tem insolação intensa do sol da tarde. Eu com certeza vou ter um tempo de funcionamento de equipamento de ar-condicionado muito maior para conseguir resfriar esses ambientes e controlar a temperatura. Ao passo que se eu tiver, por exemplo, depósito de material de limpeza, sala de almoxarifado, arquivo morto voltado para o sol da tarde, são salas que não têm permanência de pessoas e provavelmente se ela esquentar mais durante o dia, eu não vou ter problemas e eu não tenho que ter uma máquina de controle para resfriar. Aí nós temos que pensar bem, porque nós temos também espaços que não têm permanência de pessoas, mas que precisam de controle de temperatura. Por exemplo, uma sala que recebe equipamentos de TI, as máquinas que processam dados. Geralmente tem que ter uma máquina de ar-condicionado, porque ela tem que ter um controle. As máquinas esquentam muito dentro do ambiente, então tem que ter uma máquina lá resfriando o ambiente e controlando essa temperatura. E aí se eu volto esse ambiente para o sol da tarde, mesmo que tenha uma parede cega, eu estou esquentando demais esse ambiente, além do que ele poderia ser, além da temperatura que ele deveria estar. Daí eu vou ter que ter uma máquina de climatização maior ainda para conseguir baixar essa temperatura e controlar isso daí. O quinto ponto interessante aqui é sempre entender o sol como uma fonte de energia elétrica. Sempre há a possibilidade de eu fazer uma usina de cogeração de energia elétrica na fazenda. Então, a gente pode até pensar na posição dessa edificação para que o telhado dela fique num ângulo interessante de incidência solar, para que eu possa, por exemplo, instalar painéis no telhado desse armazém. Ou pensar assim na distância entre edificações e onde ficarão os pátios, as áreas de manobra, para eu poder sempre livrar um pátio para colocação dessa usina, instalação dessa usina de cogeração de energia elétrica a partir da luz do sol. Então é sempre legal conversar com um profissional da área para entender qual que é a melhor posição ali na fazenda com relação à incidência solar, que não esteja perto de grandes árvores, nem nada desse tipo, para que eu possa ter pleno aproveitamento da incidência solar para geração de energia elétrica. Bom, e para você que acompanhou o vídeo até aqui, eu vou dar uma sexta dica, que é uma dica bônus, resumindo tudo isso que a gente falou. Quando você projetar a sua edificação, vamos pensar de novo naquele barracão de 30 por 50, pense sempre em colocar as faces maiores na orientação norte-sul e as faces menores na orientação leste-oeste. Então, se eu pensasse aqui nessa orientação aqui, norte-sul, leste-oeste, e eu pensar que o meu armazém ele tem faces menores e faces maiores, lógico, eu estou exagerando aqui com essa caneta, né? Mas eu penso, o conceito é esse: faces menores e faces maiores. Não faria sentido eu colocar o armazém nessa orientação aqui norte e sul. Por quê? Porque daí eu vou ter numa das faces maiores o sol da manhã pegando aqui, incidência solar, e na outra face grande, maior, eu vou ter o sol da tarde aqui. Então eu vou ter um aquecimento muito grande desse ambiente interno, porque o tempo todo eu tenho incidência solar. Ao contrário disso, se eu pensar nessa orientação aqui, ó, leste-oeste do armazém, aí eu teria o sol da manhã pegando numa das faces menores e o sol da tarde pegando na outra das faces menores. Dessa maneira, a área que vai sofrer insolação solar, insolação tem que ser solar, né? A área de incidência solar ali que vai sofrer incidência solar, ela é menor, então tem uma área menor para ser aquecida e transmitir calor para dentro do meu ambiente. Então isso é um negócio muito interessante se pensar sempre nas edificações. Muito obrigado para vocês que ficaram no vídeo até aqui. Não esquece de as palavras estão fugindo agora. Não esquece de deixar sua curtida e se inscrever no nosso canal. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro.